Bom, vamos continuar falando sobre as normas gerais, né, atribuídas aos regimes próprios de previdência. Dentro do escopo das normas gerais, aquela que se aplica à compensação previdenciária, isto é, a compensação financeira entre regimes próprios, regime próprio com a União e o regime próprio entre outros, né, regimes próprios de estados e municípios. Os regimes próprios eles precisam operacionalizar isso é uma das normas gerais, sob pena do ente receber algumas sanções. E que sanções são estas? A suspensão de transferências voluntárias de recursos pela União para o ente, cujo regime próprio não operacionalizou a compensação previdenciária, a compensação financeira entre regimes, o impedimento de você celebrar acordos, contratos, convênios, ou qualquer outro tipo, né, de recebimento de empréstimos, financiamento, aval, qualquer coisa nesse sentido que envolva a União, a administração direta ou indireta, né, da União, e a suspensão de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais. Banco do Brasil, Caixa Econômica não podem fazer empréstimos para o ente cujo regime próprio não tenha operacionalizado a compensação previdenciária. Tá? Então, essas são as sanções que envolvem a não observância, né, da norma geral de que trata a compensação previdenciária. Ainda dentro das normas gerais, tá, existe uma regra que trata da vinculação do servidor público, né, vinculado ao regime próprio, no caso de uma cessão para ir trabalhar em outro regime próprio, ou vincular ele a um outro, por exemplo, até a iniciativa privada. De forma geral, a regra é que o servidor público efetivo, titular de cargo efetivo da União, vinculado a um regime próprio, quando ele for cedido a um órgão ou entidade de outro ente da federação, com ou sem ônus, né, para o cessionário, ele permanece vinculado ao regime próprio. Então, ele, mesmo que, por exemplo, ele é funcionário do Estado, vinculado ao regime próprio do Estado, está a serviço da União, trabalhando, por exemplo, em Brasília, ele permanece vinculado ao regime próprio. Tá? Ele tirou uma licença para cuidar de assuntos pessoais, uma licença, por exemplo, sem vencimentos, ele permanece vinculado ao regime próprio, ele não passa a se vincular automaticamente ao regime geral, por exemplo, mesmo que ele vá trabalhar na iniciativa privada. Ele vai fazer contribuições ao regime geral, se for trabalhar como CLT, por exemplo, na iniciativa privada, mas o vínculo original dele, e aonde ele permanece vinculado, ao regime próprio de previdência. Em relação aos benefícios, tá? Os regimes próprios de previdência não podem conceder benefícios que sejam distintos dos previstos no regime geral de previdência social. Então, você não pode, por exemplo, inventar um benefício previdenciário diferente daqueles que são tratados na Constituição e que são oferecidos pelo regime geral. A gente vai voltar a falar disso no capítulo que trata só de benefícios previdenciários. Mas importante, então uma das normas gerais de organização e funcionamento dos regimes próprios é que, do ponto de vista de benefícios previdenciários, eles não podem oferecer benefícios distintos daqueles que o regime geral de previdência social oferece, ou seja, aqueles que são definidos como benefícios previdenciários na Constituição. É permitido, tá? É facultado, não é obrigatório, mas é permitido que a União, os estados, os municípios, todo mundo que pode constituir regimes próprios, possa constituir um fundo integrado com bens, direitos e ativos com finalidade previdenciária. Por exemplo, você pode pegar um regime próprio, montar um fundo e colocar os imóveis lá dentro, colocar ativos para receber, colocar terrenos, colocar ativos de forma que eles gerem renda e que ajudem na construção do equilíbrio financeiro e atuarial dos regimes próprios. Tá? Então, é facultada essa capacidade. Não é obrigado, mas se o ente quiser constituir isso, é permitido. Desde que esse fundo que foi constituído siga os seguintes preceitos. A conta, ou a conta onde esses recursos estão colocados, ou o rendimento desses ativos, tem que ser distinta da conta do Tesouro, então eu não posso ter uma conta única, né? Eu preciso ter os recursos do regime próprio, mesmo que ele seja derivado desse fundo de bens, direitos e ativos, apartado
da conta única do ente, né, do Estado, do município ou da União. Então, os recursos têm que estar em contas distintas e precisam ser aplicados de acordo com as normas do Conselho Monetário Nacional. Também é vedada a aplicação em títulos públicos, exceto títulos públicos federais, que está dentro da norma do Conselho Monetário Nacional. Então, eventualmente, aparecem por aí títulos emitidos por estados que ainda não venceram, ou títulos de outra natureza, ou dentro das regras do Conselho Monetário Nacional e desta norma geral, o fundo constituído com bens, direitos e outros ativos não pode comprar títulos públicos, exceto títulos emitidos pelo governo federal, chamados títulos públicos federais. A gente vai falar bastante disso no capítulo 6, na gestão de investimentos previdenciários. A avaliação dos ativos desse fundo precisa seguir os preceitos da 4.320, né? E todas as outras alterações que ela já sofreu várias. Tá? Então, ela tem que seguir as normas definidas na 4.320. Também precisa ser estabelecido um limite para a taxa de administração, vamos falar disso no final desse capítulo, né? E este fundo de bens, direitos e deveres, ele precisa ser constituído através de lei e extinto através de lei, uma lei emitida pelo ente. Então, esses são os preceitos que precisam ser seguidos, né? Se o ente quiser constituir um fundo com ativos, por exemplo, terrenos, imóveis, recebíveis, e por aí vai, para ajudar no equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio. E ainda dentro das normas, tá, existe uma que vincula ao Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional é o órgão máximo do sistema financeiro e é aquele que emite a resolução que disciplina os investimentos dos regimes próprios de previdência. E aí, dentro das normas gerais, há uma vinculação ao Conselho Monetário, que diz que ele, quando for emanar a resolução que disciplina os investimentos dos regimes próprios, precisa observar os seguintes quesitos. Como a gente está falando de entidades de natureza pública, os regimes próprios de previdência, então todos os investimentos precisam ser guiados por padrões de segurança, proteção e prudência financeira, que é o que ele coloca lá no início da resolução. Né? Então tem que ser observados os princípios de segurança, proteção e prudência financeira. Além disso, né, quando os regimes próprios estiverem selecionando as instituições, o Conselho Monetário Nacional precisa deixar claro na resolução de que eles precisam observar os critérios, por exemplo, de qualidade de gestão, bom controle interno, experiência na gestão de recursos de terceiros, solidez patrimonial, todos os elementos que servem para mitigar, né, o risco de investimentos. Isso precisa estar explícito na resolução do Conselho Monetário Nacional, né, na resolução que trata dos investimentos dos regimes próprios de previdência. E aí, mais uma vez, sanções aplicadas ao ente. Né? O descumprimento, né, no disposto nessa lei, na 9717, ele leva o descumprimento desses princípios, né, dentro do regime próprio, ele leva o ente a sofrer sanções, que é suspensão de transferências voluntárias de recursos para a União, o impedimento de celebrar acordos, contratos, convênios, avais e por aí vai, e a suspensão do empréstimo de financiamento por instituições financeiras federais. Ao longo desse programa, deixa eu abrir um parênteses, nós vamos conversar sobre como é que isso é materializado. Tá? Então, vou adiantar um pouquinho. Quando a gente fala do CRP, o CRP ele é o modelo, né, o certificado que atesta que a gestão do regime próprio está seguindo todas essas normas gerais aí que são definidas, né, num escopo geral na 9717, e depois a aplicação dela é detalhada através de portarias e resoluções. E aí como é que o RBPS e o ente, né, especialmente o ente, evidencia que está seguindo tudo isso? Ele demonstra através dos critérios para poder receber o CRP, a gente vai falar de todos eles no capítulo 17, e aí ele comprova que está seguindo as normas da Lei 9717 de 98. Fecho parênteses. Bom, ainda dentro das normas gerais, os responsáveis, né, pelos poderes de órgãos ou entidades, né, que fazem parte do ente que constitui o regime próprio, mais os dirigentes da unidade gestora do regime próprio, os membros de conselhos, membros de comitês, gestores de investimento, respondem
diretamente por infrações nessa lei, na Lei 9717, e eles estão sujeitos a um regime disciplinar que foi estabelecido na Lei Complementar 109 de 2001, que é a lei que trata do funcionamento, organização e regime disciplinar aplicado às entidades de previdência complementar. Então, a última modificação da 9717 remeteu as punições para as mesmas punições que são implementadas na lei, na previdência complementar. E, claro, como a gente está falando do setor público, então você tem todo um rito, né? As infrações elas são apuradas mediante um processo administrativo da ampla defesa para quem sofreu, e aí se é apurado se tem culpa, se não tem culpa, se tem dolo, se não tem dolo, e aí são colocadas as punições que estão lá explícitas na Lei Complementar 109. E isso é estendido, tá, para os profissionais que prestem serviços técnicos ao ente estatal também, tá? Então, o respectivo regime próprio, né, ou diretamente ao ente, direto ou indiretamente, né, as pessoas jurídicas que prestam serviços, essa responsabilidade também é estendida a elas. Além disso, essa punição também é estendida para aqueles prestadores de serviços relacionados, por exemplo, à parte de investimentos, tá? Tanto dirigentes do ente quanto dirigentes do regime próprio, mas os gestores, administradores, consultores, distribuidores e todo mundo que estiver envolvido, direto ou indiretamente, também está sujeito a essa punição. Tá? As punições que são colocadas na Lei Complementar 109, elas são estendidas para todos os agentes envolvidos no processo de investimento. Evidentemente que, seguindo a regra do setor público, é feito um processo administrativo, é dada a ampla defesa, e aí se apura, né, se há algum tipo de culpa, responsabilidade ou não. Existindo essa culpa, essa responsabilidade, são aplicadas aí as punições da Lei Complementar 109. E a última modificação da Lei 9717, ela inseriu os critérios de qualificação para que os dirigentes, conselheiros, membros de comitês de investimentos e o gestor de investimentos possam exercer suas funções. E aí algumas delas, né, são o alcance de requisitos mínimos, né? Então, em primeiro lugar, não ter sofrido condenação criminal, né, ou incidido em alguma das situações que são previstas lá na lei da inelegibilidade, né? A gente vai falar dela no capítulo mais adiante. Ele tem que possuir certificação e habilitação comprovadas. A certificação tem que ser aprovada numa prova e a habilitação ele precisa ser habilitado para exercer essa função. No caso, o dirigente máximo do regime próprio, quem habilita é o ente, e depois os outros membros da diretoria, conselheiros, gestor de investimentos e membros do comitê são habilitados pelo regime próprio. E ele precisa possuir também comprovada experiência no exercício de atividades que são correlatas, né, às funções do regime próprio, né, financeira, administrativa, contábil, jurídica, fiscalização atuarial ou auditoria. E a exigência 4 tem que ter formação superior. Então, para que você seja dirigente do regime próprio de previdência, você precisa ter nível superior. Os requisitos nos itens 1 e 2, né, que é não ter sofrido condenação e ter certificação e habilitação comprovadas, aplicam-se aos membros do Conselho Deliberativo, Fiscal e comitês de investimentos. Tá? Os demais aplicam-se aos dirigentes também. Bom, para que tudo isso seja realizado, né, se precisa de orientação, supervisão, né, de alguma direção nesse sentido. Então, compete à União, né, por intermédio da Secretaria Especial de Previdência, seja a Secretaria Especial de Previdência dos Regimes Próprios, seja o antigo Ministério da Previdência, seja a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, quando era vinculado ao Ministério da Economia, deixou de ser alguns meses atrás, que ela faça a orientação, a supervisão, a fiscalização e o acompanhamento, né, de todos os cumprimentos, todas as normas gerais que são colocadas pela Lei 9717. E ela também precisa, né, publicar, né, por exemplo, quais são os parâmetros atuariais que vão ser seguidos, os critérios de responsabilidade previdenciária, norma de custeio, benefícios atuariais, contabilidade, até portarias relacionadas a detalhes de investimentos. Tudo isso precisa ser publicado, né, pela secretaria responsável pela gestão
dos regimes próprios. No caso de infrações, né, ela é apurada por um servidor habilitado, né, e vinculado lá à Secretaria dos Regimes Próprios, e, eventualmente, né, você vai ter um processo administrativo para apurar as devidas responsabilidades. Também compete a essa secretaria a emissão do CRP, como eu falei alguns minutos atrás, que é o certificado que atesta que o ente está na gestão do regime próprio, seguindo todas as normas gerais, né, que são para o cumprimento aí de toda a legislação relacionada aos regimes próprios. Então, cumpridos os requisitos, é emitido um CRP, que é o Certificado de Regularidade Previdenciária. Os entes são obrigados a regularmente enviar todos esses dados e informações sobre o regime próprio social e os seus segurados, na forma de um conjunto de demonstrativos, que nós vamos falar mais adiante, para que a Secretaria de Regimes Próprios possa, né, avaliar se está cumprindo e aí fazer a emissão do CRP, se está cumprindo todas as normas, né, dentro da legislação. E aí, no caso da extinção do regime próprio, dizer, ele é criado por uma lei, e aí vem outra lei e extingue o regime próprio, o ente passa a ter responsabilidade sobre o pagamento e sobre a administração desses benefícios até que ele cesse. Tá? Enquanto existir o regime próprio, ele é responsável pela administração dos benefícios e até que o último benefício seja extinto. Mas no caso de uma extinção do regime próprio, aí a gestão desses benefícios ela passa sob responsabilidade do ente que instituiu, né, e que depois extinguiu o regime próprio de previdência.